Oi, eu sou a Débora Eu sou o Severino e nós somos o Estamos Indo Viajar. Esse é o projeto que há 11 meses saiu do papel e nos possibilitou fechar o nosso consultório odontológico e morar na estrada. A gente está quase completando um ano de estrada, mudou muita coisa por aqui, a gente aprendeu muita coisa e a gente quer mostrar tudo isso nesse vídeo. Relembrar o que a gente fazia antes da estrada e as nossas vitórias em função disso, né? Como foi a adaptação na estrada, porque hoje sim a gente se sente pertencentes desse novo mundo e tudo o que aconteceu para que a gente pudesse se sentir assim. Parece que agora a gente aprendeu, parece que não falta mais nada e a gente está muito feliz. Então, vamos conversar sobre isso? Antes de a gente decidir por esse projeto de montar um motorhome e viver nas estradas, nós éramos 2 dentistas. E a gente trabalhou por 14 anos. Eu fazia parte de prótese e de implantes. Eu fazia parte de ortodontia, de aparelho. Nós trabalhamos em consultório particular, nós já trabalhamos em clínicas, né? E eu fiz inclusive mestrado e doutorado, né? E felizmente nada disso nos prendeu para que a gente não desistisse do nosso sonho. No entanto, a gente é muito agradecidos por tudo que a gente conseguiu viver enquanto dentistas, pela nossa formação, né? Isso. Porque com certeza foi em função disso que a gente conseguiu chegar onde a gente chegou hoje. Depois de 14 anos trabalhando na área odontológica, a gente começou a desenvolver uma vontade de viajar grande. Foi a partir dessa vontade, da nossa lua de mel, né, que a gente começou a tomar gosto por viagens e a mudar os nossos olhares sobre como viver a vida. Depois desses 14 anos trabalhando como dentistas, isso acontece muito aqui em casa. Nesses 14 anos trabalhando como dentista, a gente foi organizando financeiramente nossa vida. E nossos projetos nunca foram de uma casa muito grande, um carro muito grande, porque esses sonhos de viagem, eles estavam muito presentes em nossa vida. No entanto, também a gente nunca soube que queria viver a vida no motorhome. Nunca sabia que era o motorhome o nosso sonho. Isso aconteceu porque a gente estava estruturado financeiramente e acabou nos possibilitando viver esse sonho. A gente começou a assistir alguns canais de YouTube, de viajantes, e começou a pensar. É uma boa ideia. Mas o que o YouTube mostra não necessariamente é o que se vive, né? E aí talvez seja esse o real intuito desse vídeo, o motivo pelo qual a gente quer muito conversar com vocês e contar o porquê que a gente demorou 11 meses para se sentir realmente pertencentes a essa vida. E para estar aqui falando de coração aberto. Rotina de casa, a gente já tá super acostumado, tem que descartar o xixizinho e o cocôzinho, e a gente fica muito feliz quando existe um banheiro público pra gente poder fazer isso. Quando a gente decidiu que gostaria de viver viajando, eu acho que não existia outra possibilidade senão um motorhome, né? Não havia, né? Não, acho que a gente acabou vendo sendo influenciado por tanta gente viajando de motorhome e medindo o financeiro e pensando em todas as possibilidades. Talvez foi um dos projetos que melhor se encaixou na nossa vida, né? E aí, só que assim, encaixou ou a gente fez se encaixar, né? Eu diria. Porque a gente decidiu comprar o carro e nós mesmos montarmos a nossa casa. Isso porque financeiramente o custo seria mais baixo e nos possibilitaria viver com mais tranquilidade depois que a gente estivesse na estrada. Aí a gente resolveu comprar o carro 0 km e fazer a construção da van, que foi uma terapia para nós. E a gente até tem saudade desses momentos. Inclusive, numa caminhada que a gente estava fazendo ainda essa semana, eu disse para o Sevi,
E se fosse da gente montar uma nova van? Eu sinto saudade do tempo que a gente construiu a van, sabe? Foi um momento muito gostoso de aprender, de se desafiar, de imaginar como as coisas seriam. Bom, faz calor no Brasil. Faz calor no Brasil. E tem sempre uma música tocando. Dançamos? Depois dessa ruptura de ser dentista para sair para a estrada, a gente achou que ia ser tudo mil maravilhas. A gente tinha várias idealizações de como as coisas seriam, que a gente ia ser muito fácil de descartar porta-pote, que a gente ia viver como turista, que não ia ser tudo tão caro como as coisas são, que seria viver uma vida de viagem, tipo viagem de férias. E nos 2 primeiros meses de viagem, a gente lidou mais ou menos assim, como férias. Até porque eu acho que a gente trabalhou bastante nos últimos meses, antes da finalização da van, que eu acho que a gente se deu o direito de tirar as férias assim que a gente saiu para viajar de motorhome. E aí foi assim, um espetáculo, foi mil maravilhas, né? A gente aproveitou como nunca os primeiros 2 meses de motorhome, inclusive até a questão financeira, né? Extrapolamos. Comemos todos os queijos que o Uruguai oferecia. E aí, depois desses 2 meses, a gente começou a colocar ordem na casa, diminuir os nossos gastos, e aí tudo mudou. A tentar focar no que a gente tinha que a gente gostaria da maneira que a gente gostaria de viver, tanto em termos de saúde, como em termos financeiros, como em termos mentais. A gente tentou organizar a vida para ser daquele jeito. Das coisas boas de morar no motorhome é porque a hora que a gente quer, a gente põe o pé na estrada e vai conhecer um lugar bem bonito. Encontramos uma lagoa azul no meio do Mato Grosso, ainda sobrou uma lagoa super bonita no meio de todo esse milho e todo esse gado por aqui. Então é isso que nós vamos fazer agora. Partiu conhecer a Lagoa Azul. Lagoa Azul. Parece que essa lagoa é como se fosse uma união de fervedouros que deixa ela super azul. Assim como no Jalapão a gente tem um fervedouro numa lagoa pequena, essa Lagoa Azul, ela ficou grande porque são vários fervedouros. Vamos lá conferir. Nosso Brasil sempre surpreendendo, né, Dé? Que lagoa linda! Passando no Milharal, você vai encontrar uma Lagoa Azul. Teve um momento que eu tive que parar de fazer as coisas que eu estava querendo fazer. Parei, sedentariei, vamos dizer assim, né? Parei de caminhar, fazer exercícios, assim, para manter uma rotina de exercícios, porque aquilo estava me pesando psicologicamente e não tem como explicar isso, mas estava pesando, né? E eu tentei organizar a minha rotina com a rotina do Seve, né? E aí isso também ficou muito difícil, porque a gente também não sabia como viver em 6 metros quadrados. Digamos que a gente passou dos 2 meses de férias para um turbilhão de fazer todas as coisas novas que a gente sonhou em motorhome. E dividir 6 metros quadrados, né?
Isso. E aí as nossas questões de dia a dia também estavam complicadas por viver num espaço pequeno. E além disso também a nossa troca de, vamos dizer, profissão, né? Sim. De dentistas individualistas, assim, de viver sozinha a rotina do seu trabalho, para duas pessoas que precisam produzir conteúdo juntas, para duas pessoas que precisam trocar ideias que antes não eram necessárias, para duas pessoas que precisam convergir para a mesma opinião. No início, que a gente colocava o celular para filmar, assim, a pessoa passava atrás da gente e a gente, não, tô envergonhado. Hoje em dia já está muito melhor essa questão. Ou então, um falava uma coisa que o outro não gostava e aí a gente discutia bastante, né? Qualquer pequeno problema se transformava num problema enorme. E o fato da gente não ter para onde fugir, para uma sala, para um banheiro, aliás, até banheiro dava, né? Mas uma cozinha, um quarto. Mas a gente nunca se fechou no banheiro para ficar em 2 ambientes. Ainda bem, né? Porque eu acho que se isso tivesse acontecido, nós ia estar um pouquinho... Não sei se ia estar aqui hoje. Então, a gente teve que, assim, mudar a maneira como a gente vivia para viver de uma forma um pouquinho mais devagar, né? A gente teve que diminuir ritmos para conseguir... O entendimento do que era essa viagem, Exatamente. essa vida nova. Cara, é difícil de correr, de fazer exercício e filmar a Dé. Ela é muito rápida, cara. E eu tô só caminhando agora. Sobre as coisas que a gente teve que adaptar no motorhome, foi uma rotina de exercício, né? Tem que ser muito focado para conseguir fazer tudo bem certinho durante as semanas, né? Muitas vezes a gente encontra um lugar bacana para correr, para caminhar, para se alongar, mas aí você troca de cidade e tem que procurar de novo. E você quebra a rotina. Tá sempre procurando, na verdade, né? Mas a gente ultimamente está muito regrado com isso, está bem contente. 3 vezes por semana é o mínimo que a gente tem se exercitado por aqui. Tá acabando o aquecimento, vamos para a corridinha agora. Daqui a 50 segundos é a minha vez de começar a correr e aí, ó, acabou o papo com você. Foco! Fim de treino. Cansada? Cansou. Mas então, a gente decidiu focar em treino porque a nossa primeira etapa da viagem, a gente tirou férias, vamos dizer, a né? A gente se adaptou ao motorhome. Exato, foi uma adaptação ao motorhome. E por mais que a gente quisesse ter uma rotina de exercícios, foi bem difícil, porque teve muita mudança, principalmente emocional. Então agora, nessa nova etapa, que é fazendo o Brasil, a gente está conseguindo organizar a vida para cuidar da saúde também, né? Que era uma das coisas que a gente mais queria quando saiu de motorhome. Agora que o colesterol tá no ponto, né? Certinho. Eu comi tanto queijo pela Argentina que me aumentou o colesterol. Aí quando a gente parou para ver nossa família, a gente fez exame, o colesterol da Dé tava alto. E aí essa semana a gente refez e tá nos trinques. Tá super baixinho agora. Vamos comer queijo de novo. Eu acho, porque queijo é vida, né? E correr, né, Dé? Aí vai bater o equilíbrio, né? Depois, então, de 11 meses, eu acho que a gente conseguiu entender o processo de como foi, de o que era realmente essa troca entre ser dentistas e ser viajantes, morando no motorhome e trocando trabalho, né? A gente já tem uma rotina de dia a dia bem estabelecida e bem legal. A gente já sabe que há 3 ou 4 dias tem que ir lá descarregar o nosso porta-pote. A gente já sabe que quando para numa praça, a gente precisa buscar por torneiras, a gente precisa descobrir onde é que tem água, para a gente poder sobreviver pelo menos mais uma semana. A gente sabe que amanhã a gente vai fazer um supermercado e abastecer o veículo. E a gente também entendeu que dias de produzir conteúdo são dias que a gente precisa também parar para fazer esse tipo de coisa. É muito difícil integrar, às vezes, a vida, a viagem, o passeio a um trabalho, né? Então, às vezes, a gente entendeu que a gente precisa de tempo, cada tempo, para fazer as suas coisas. A gente deixou rolar um pouquinho mais essa questão também das redes sociais, ser mais tranquila na nossa vida. Às vezes a gente se pressionava um pouquinho sobre isso. E toda pressão, às vezes, não é tão bem-vinda, né? Inclusive, até a gente andou meio desgostosos, né? Isso. Nessa questão.
porque é muito difícil tu te propor alguma coisa e essas coisas não responderem como tu imaginava que elas iriam acontecer. E não acontece, gente. Não é do dia pra noite que a gente vai bombar na internet, que vai todo mundo nos conhecer e achar a gente legal. Aí a gente resolveu colocar o nosso jeito de ser na internet e deixar as coisas rolar. E assim a gente tá mais aliviado e tá feliz do jeito que tá indo também. Exatamente. Então, aprender que o que tu idealiza para tua nova vida, mesmo sendo a vida dos teus sonhos, nem sempre vai se concretizar da maneira que tu gostaria. E tem uma das coisas que é primordial para tu conseguir ter uma vida no motorhome, que é a água. E quando a gente tá num lugar e sabe que tem acesso à água, que as pessoas são gentis, que nos liberam água. Não que quem não libera não seja, mas para nós é um ponto mais positivo ainda. O banho que a gente toma antes de encher a caixa d'água é um banho muito prazeroso. É um banho que a gente deixa correr uns minutinhos de água a mais. Então é um momento que a gente desfruta um pouquinho mais de uma água corrente, de um banho mais bem tomado, não é aquele banho tão ligeirão. Então para isso a gente tem que ter realmente água à disposição. Coisas que a gente já percebeu em relação à água é que nós vamos ter que comprar uma mangueira maior. A nossa mangueira tem em torno de 10 metros e às vezes nem é tão longe a torneira, mas precisaria de uma mangueira um pouquinho mais comprida, tipo uns 15 metros, 20 metros. E isso faz falta às vezes pra gente, mas faz falta até ali, porque quando a gente não tem, sempre tem alguém que ajuda a gente. Então essa vida de motorhome é muito fácil, porque sempre tem alguém disposto a te ajudar. Então é só tu querer se adaptar às situações. Então agora a gente tá ali enchendo água com uma mangueira emprestada, porque a nossa não ia chegar até a torneira. E garantimos o banho da semana inteira, a sobrevivência da semana e os almocinhos gostosos. Hoje a gente consegue ficar na frente dessa câmera, tendo certeza do que o que hoje a gente está idealizando são coisas mais palpáveis, né? E sinceramente não foi fácil. Não foi fácil, não. Foi vários momentos que a gente não conseguiu entender, que a gente quis ter muita mudança, que a gente quis fazer muita coisa diferente e mesmo que não fosse no motorhome, quando as coisas são assim na vida da gente, é difícil. Muitas vezes a gente se olhava e dizia assim, cara, eu tenho quem eu amo, eu tenho a vida que eu sempre sonhei, mas não tá legal, tá faltando alguma coisa. Tinha alguma discussão que era pequena, que a gente levava para outro nível, que não precisava. E hoje em dia a gente está sabendo lidar com as questões de relacionamento, as outras questões também de viagem, elas estão bem mais fáceis e a gente está realizado. Hoje em dia a gente pensa que daqui para frente a gente quer conseguir ficar mais tempo nos lugares que nos convidam a ficar mais, a ter experiências mais profundas como as que a gente teve lá no Pantanal, né? A gente está buscando por experiências que nos engrandeçam, né? Ir lá e buscar uma cidade nova, tu nunca vai saber se realmente é o que dizem, mas se você aprofundar, a cidade te abraçar e pessoas te convidarem a viver aquilo ali, tá legal, vai fundo, tá legal, a gente sabe disso e a gente tá vivendo isso. Pro futuro a gente planeja destinos incríveis, mas sentimentos maiores ainda, né? Mais do que lugares e sentimentos. Né? A gente aprendeu que essa vida de motorhome não é sobre os lugares que a gente estaciona a casa. Essa vida de motorhome é sobre as pessoas que nos acolhem. É sobre as trocas que a gente consegue ter com a pessoa que a gente está do lado. Que elas sejam sinceras, que elas sejam honestas, que elas sejam engrandecedoras. E eu acho que esse é o momento que a gente está gravando o vídeo com a maior sinceridade do mundo, né? Dizendo para vocês que 11 meses depois a gente entendeu o processo. E sim, a partir de agora, a gente está prontos para viver o que tiver que viver daqui para frente. Obrigado por nos acompanhar em todo esse tempo. Obrigado por fazer a gente chegar nesse momento também e por tanta mensagem de carinho que a gente está recebendo. Nossa, as mensagens estão sendo incríveis.
Então, muito obrigada a quem está sempre com a gente, né? Que a gente siga por muitos destinos novos, conhecendo pessoas legais, vivendo momentos legais e podendo compartilhar com vocês aí do outro lado. Agora vamos tomar um mate. Mais um mate. Hora do mate. Beijo, gente! Sou eu, né? Acabou. Tu não vai dar tchau? Tchau, gente.